Olá, eu sou Helena Gomes. Eu sou Suzana Ventura. Um professor que eu tive, muito querido em São Paulo, dizia que a literatura era o sonho acordado das civilizações. Nisso, a literatura sempre foi, vamos dizer assim, um repositório onde todo mundo vai pescar. As pessoas vão com redes de pesca lá e vão pescar elementos para fazer os games, elementos para fazer filmes, Histórias em quadrinhos, animes, mangás. Exatamente. Então, a literatura tem esse poder e a gente, quando faz, nós somos escritoras, nós somos, vamos dizer assim, que a gente, além da gente pescar nesse mar que é de todos, de, vamos dizer assim, uma grande herança comum, né, que tem lá das histórias que se contam e se contaram desde tempos imemoriais. Além de a gente pescar lá, nós somos artesãs, nós fazemos a rede de pesca, mas as redes, gente, elas fazem buracos, né? Porque assim, uma rede não dura para sempre. Então, os novos pescadores, que somos nós, e os novos tecelões, né, que somos nós também, a gente precisa o quê? Aperfeiçoar. Então, às vezes, a gente precisa de redes novas que nós vamos fazendo, livros novos, para falar de temas que são universais, que fazem parte do nosso dia a dia, que às vezes eles estão escondidos atrás de outras coisas que estão sob os holofotes naquele momento, coisas que a gente vivencia ou vivenciou, coisas que a gente vê no noticiário, coisas que a gente vê nas redes sociais. Então tudo isso alimenta, né, o nosso trabalho. Quando eu era adolescente e comecei a estudar, Helena, as pessoas diziam assim, todas as histórias do mundo já foram contadas. Não concordo. A gente tem contado boas histórias diferentes, e a gente tem renovado bastante a nossa tecelagem de redes de pesca para novos peixes. O que eu acho legal quando você fala em tecer tem a ver com a própria escrita, né? De você criar frases, de você escolher palavras, de você montar textos, parágrafos, capítulos, de você desenvolver histórias com, né, desenvolvimento, clímax e desfecho, vários momentos assim, ou seja, toda essa tecelagem também é o próprio ato de escrever e é o próprio ato de criar e desenvolver uma história. Ser escritor é como qualquer profissão. A gente começa, né, a gente tem que estudar, a gente tem que se preparar, a gente começa devagarinho, né? Eu, por exemplo, sou a eterna descontente com a minha própria linguagem. Eu acho que ela vai se modificando com o tempo e eu gosto mais dela hoje do que gostava há 10 anos. Mesmo assim, eu acho que minha linguagem pode melhorar. A mesma coisa em relação a temas, né? Meus primeiros livros, até eu toco em um outro tema, por exemplo, eu quis fazer uma protagonista bem legal, que é uma história medieval, e isso no meu primeiro livro. E a personagem, eu não queria que ela fosse aquela acomodada, que só borda pro marido, que cuida dos filhos. Não, ela se incomoda com a situação dela e com a situação das mulheres do reino. Ela quer lutar, ela aprende a usar espada. Então, assim, eu já comecei questionando algumas coisas. Isso, gente, faz tempo, né? Estou no começo dos anos 2000, faz muito tempo. E a partir daí, eu fui tomando contato com outros temas e eu queria escrever um livro, por exemplo, sobre masculinidade tóxica. Eu queria escrever um livro sobre ética. Inclusive, escrevi com a Suzana esse livro. Mas assim, pegar esses temas e colocar no personagem, por exemplo, o personagem tem um dilema ético, o personagem está sofrendo bullying, o personagem é vítima de, se for um livro, um suspense para adolescentes, por exemplo, de repente a personagem é vítima de feminicídio. Então, assim, são temas que acontecem, que existem, que estão aí ao nosso redor, e eu gosto de trazer isso para as minhas histórias. Eu comecei bastante preocupada com o quê? Expressar, que é o que todo artista quer. Colocar, quando você tem o desejo de colocar as suas palavras no mundo e aquilo num formato que é um livro, você espera ser lido, você quer que alguém venha conversar com você. E essa segunda etapa eu acho que correu muito bem, tanto para a Helena quanto para mim. Porque na literatura infanto-juvenil é o lugar dentro da literatura mundial em que você mais tem conversa.
você tem retorno muito rápido. Porque às vezes eu sempre brinco que várias pessoas que ganharam o Nobel, eu acho que nos dariam uma boa porcentagem de seus ganhos só para ter aquilo que a gente tem o ano inteiro, que é gente conversando com a gente sobre aquilo que a gente escreveu. Eu acho que isso, com o tempo, foi nos dando uma coisa que é trazida pela escuta. A gente escuta as pessoas, a gente vai até os nossos leitores e os leitores vêm até a gente. Mas eu acho que o principal que é trazido por essa grande oportunidade que nós duas temos de escuta é que a gente traz essas situações para a nossa sala de criação, para que a gente tenha um mundo mais acolhedor para jovens. Ser jovem não é fácil. Quase todos os educadores que conversam comigo fazem essa afirmativa, que desde que lidam com leitores muito, muito pequenos, a maneira de fazer todo mundo ficar prestando atenção, quieto, concentrado, é um momento de dizer uma poesia, um momento de contar uma história, um momento de mostrar um belo livro. A formação de leitores no Brasil, e não é só no Brasil, como quase todos os países da porção sul do mundo, ela está muito baseada na escola. Muito bonito a gente pensar que também é legal quando a gente lê em família, que é muito bacana quando a gente tem uma estrutura social toda voltada para o livro, que não é muito o nosso caso. Mas 90% de todos os leitores formados no país, formados na porção sul do mundo, são fruto do sistema escolar. Nós dependemos dos educadores. E ali também é a principal escola de escritores e escritoras. Por quê? Porque você vai ficar em contato com tudo que foi criado. Então a escola é o lugar de você perceber, de você lidar com materiais, de você experimentar na sua pele, de você brincar com a massa de modelar, de você fazer seus primeiros experimentos artísticos, de você fazer os seus primeiros experimentos com exercícios físicos, com jogos. E o que eu acho legal também é o fato de você se colocar no lugar do outro. Né? As pessoas, em geral, elas querem enxergar o mundo apenas do ponto de vista delas. Então, quando você lê, quando você está lendo uma história, você se coloca no lugar do personagem. Seja até mesmo um vilão, seja alguém de uma outra região do país que você não conhece, seja de um outro país, com uma outra cultura. Então, assim, o legal também é esse exercício de você se colocar no lugar do outro, que a literatura permite. E quando isso é feito no sistema escolar, a potência da formação leitora é muito maior. Porque é uma porção de gente lendo uma mesma obra e descobrindo juntos novas maneiras de viver. Você pode estar dentro de uma ficção científica, vendo como é que são as coisas em Marte e espelhando um pouco aquilo que você sente também. Então, é muito importante o papel dos educadores, dos bibliotecários, dos professores orientadores de salas de leitura ao oferecer e ao empreender essa viagem em direção a compreender o outro, a ler o outro e a viver de uma maneira muito segura experiências que a gente não precisa sair de casa, não precisa sair da escola para viver. Foi exatamente a partir da nossa experiência, ouvindo pessoas, convivendo com estudantes, convivendo com educadores, que nós fomos notando a aproximação de uma nova dimensão do bullying a partir da popularização dos celulares. Nós fomos percebendo que o bullying, claro, é algo que sempre existiu, uma coisa que nós adultos, que já passamos há muito tempo pelo sistema escolar, temos muito presente. Isso sempre existiu, isso sempre foi assim. Isso sempre existir, sim, existiu. Só que sempre ser assim, não. Então foi a partir desse convívio, da escuta que a gente faz e da nossa observação, que nós percebemos que hoje existe uma nova dimensão e uma nova extensão
do bullying. E foi a partir dessa constatação que, uma vez mais, como já em outros projetos anteriores que foram bastante pioneiros em relação à percepção social de que aquilo era uma necessidade, novamente nós percebemos bastante antes que era preciso conversar sobre isso, mas com aquilo que a gente faz de melhor, literatura. Para mim foi um processo um pouco diferente. Eu sofri bullying quando era adolescente e eu ficava imaginando, hoje com as redes sociais, com a dimensão que o negócio se torna, né, tão grande, e não termina na escola, né? Antes você era vítima de bullying, você ia para casa, chorava, etc., mas você não acabava ali, né? Hoje não, o bullying ele continua, porque a criança ou adolescente, a pessoa tá ali, tá nas redes sociais, tá com o celular, tá navegando pela internet, então o negócio não para. E para mim o que começou a chamar mais atenção foram as notícias. Então situações de bullying em colégio, situações de bullying envolvendo celebridades, o tal do cancelamento, sabe? Situações de ódio extremo contra as mulheres, então coisas que existem e que você não consegue desligar, porque se você tá na internet, se você tem um celular, você vai recebendo essas mensagens, né? E aquilo, eu falei, gente, eu tenho que falar sobre isso nas histórias, né? Nas minhas histórias. O que a gente tem feito não é só um livro, é um projeto também. E é uma caixa de 1001 utilidades para a gente aprender o caminho de falar, e dos pais educadores, diretores, pessoas que pensam a educação também, aprenderem a ouvir, né? Porque uma parte de nós precisa aprender a contar e outra parte de nós precisa aprender a escutar e a observar. Exatamente. A partir da leitura de O Mundo pela Metade, eu acho que cada educador em seu território, cada pai em seu território, cada grupo de leitores em seu território pode achar os melhores caminhos, porque às vezes o que é muito, muito necessário é a gente achar um primeiro caminho. Esse livro é um farol, ele é uma luz, ele é um caminho de migalhinhas de pão. Agora, como que a gente vai andar? Nós vamos descobrir juntos. Como é que a gente vai andar esse caminho, uns ao encontro dos outros, para conversarmos de uma maneira aberta sobre algo que está muito sério. Olha, o papel da família é fundamental, né? A gente estava até conversando, né, assim, um pouco antes de começar a gravação, sobre uma reportagem que saiu outro dia, e a pessoa entrevistada, ela falava o seguinte, que você também tem que olhar teus filhos nas redes sociais, o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo, por onde eles estão navegando. É a mesma coisa que você tá numa rua escura, você tem que passar ali com teus filhos e você precisa protegê-los, né? É a mesma coisa, eles estão numa rua escura, numa floresta sombria, quando eles estão sozinhos na internet. Quando eu li aquilo, eu fiquei assim, nossa, será que é tudo isso? Depois eu parei e falei, sim, é tudo isso. E como a gente vai ficar vigiando nossos filhos nas redes sociais? Talvez tenha que vigiar. E assim, manter diálogo, manter conversa com eles. Eu sei que é difícil. Quando eles viram adolescentes, eu sei porque eu tenho 2 filhos. Quando eles viram adolescentes, você fala assim, como é que foi no colégio? A gente pergunta, eles falam, tudo bem. Ai, mãe, que saco, já respondi. É adolescente, é assim. Mas a gente tem que, sabe, quebrar o gelo. A gente tem que, de alguma forma, estar presente e mostrar para eles, olha, a gente está aqui. E por que é tão importante um livro dentro dessa temática do bullying, dentro desse contexto, né? Do cyberbullying, num contexto social que a gente vive? Porque o livro, ele passou por uma equipe imensa de curadoria. Esse livro, além de ter sido escrito por 2 escritoras bastante experientes, que já foram chanceladas socialmente por prêmios, por grandes vendas para sistema escolar, por praticamente uma geração e meia de educadores nos conhece. Então o livro é esse ponto de chegada de uma curadoria especializada, de pessoas que entendem, que estudaram o problema, se cercaram de profissionais, criaram o projeto O Mundo pela Metade. Por que é tão importante? O livro é um lugar sereno, é um lugar
pensado. Ninguém chega a fazer um livro sem ter uma equipe bem grande de pessoas bastante especializadas que olharam, que pesquisaram juntos, que checaram dados, que viram, inclusive, se a história como história funciona. Exatamente. Então, por isso que dentro dessa questão tão quente, dessa velocidade que as redes nos impõem, o livro é um lugar seguro e ele é um lugar, nesse nosso caso, feito com uma massa muito grande de pensamento gerado por uma equipe. O livro ele é um ponto de partida, tá? Mas ele também, a gente não pode perder de vista a diversão, né? Porque você tem uma história, embora a gente esteja abordando um tema bastante sério, extremamente importante, a gente tem uma história para contar, a gente tem toda uma dinâmica entre personagens, a gente tem uma aventura que eles estão vivendo, a gente tem uma situação de mistério também para ser resolvido. Então, assim, é claro, a gente está puxando bastante para a questão do bullying e do cyberbullying como tema, mas a gente precisa lembrar que esses temas estão nas entrelinhas de uma história. E é uma história que está ali para cativar, para emocionar, para te contar uma grande aventura. A literatura é o lugar desse ultrar-se, de a gente virar outra pessoa. E a gente sabe não ser chato, a gente garante. Tem uma coisa interessante também, que esse livro é resultado de um projeto aprovado pelo PNAB, do governo de São Paulo, né? Então a gente está lidando com verba pública e isso vai permitir que a gente produza, além do livro, a gente produza tanto audiobook quanto e-book que serão disponibilizados gratuitamente. Então a gente tem uma série de atividades que a gente está fazendo em relação a esse livro, né? Justamente para motivar o diálogo sobre bullying e sobre cyberbullying. E eu acho que tem uma coisa que eu gostaria de dizer sobre pessoas que escrevem livros. Pessoas que escrevem livros com grande preocupação social, como é o caso da Helena Gomes e o meu caso, são pessoas que não esquecem facilmente daquilo que passam e sabem escutar crianças, escutar adolescentes e observá-los. Então, aquilo que é muito, muito grande para uma criança ou um jovem que está perto de você, dê importância, porque é grande de verdade. O Mundo pela Metade é um projeto que vai contemplar, vai tematizar e vai ser esse ponto de partida de partilha. Escrever a 4 mãos é um dos caminhos mais fascinantes que a gente pode experimentar. Nós temos aí mais de uma década desse encontro, de fazer projetos em que o olhar de Helena Gomes, as palavras de Helena Gomes, o olhar da Suzana Ventura, as palavras da Suzana Ventura se juntam. E sensibilidade para, vamos dizer assim, permear os nossos públicos nunca nos faltou, né? Escrever para jovens leitores é uma especificidade, né? Não é à toa que nós temos prêmios próprios da categoria, nós temos uma escrita que tem realmente especificidade. Nós temos até mesmo um prêmio Nobel somente para nós, que é o Hans Christian Andersen, separado do prêmio Nobel dos adultos, né? Realmente exige bastante habilidade e exige de nós não apenas que a gente exerça o nosso ofício da melhor maneira possível, como também que contemos com leituras que existem antes desse nosso livro se tornar um livro. Então, antes de que o audiobook exista, o e-book exista e o livro físico exista, essa forma final vai passar por muitos olhares, para que a gente tenha certeza, isso a gente já tem uma marca do nosso trabalho, de que as sensibilidades são respeitadas. Eu acho que o nosso objetivo é mostrar para o leitor que o mundo é inteiro, porque o título vem daí, dessa brincadeira, né, do mundo pela metade. Por que o mundo pela metade? Porque as personagens, elas estão vivendo situações tão difíceis
que elas só ficam, ai, mas aconteceu isso de ruim, aconteceu aquilo de ruim. Até que uma delas fala assim, não, mas peraí, a gente tem coisas boas na vida. A gente tem isso, tem aquilo outro. Então, a gente tá vendo só a metade, né? A metade que é ruim, porque existe a metade boa, né? Então, acho que a mensagem que a gente quer passar é exatamente essa. Embora a gente ache que o mundo, que só tem coisa ruim, só tá acontecendo coisa ruim comigo? Não, tem coisas boas. Então, veja o mundo por inteiro, né? As coisas boas e as coisas ruins. Então, não apenas o mundo pela metade, mas o mundo por inteiro. É muito bom. A gente gostou muito de fazer esse livro e a gente está muito ansioso para saber o que as pessoas também vão colaborar com a gente, de contar um pouco sobre o mundo que elas estão vivendo, para que aí o nosso mundo fique ainda mais inteiro. Exatamente. Gente, muito obrigada pela atenção, muito obrigada por tudo. Até o próximo. Até o próximo.